Boa noite, pessoal, tudo bom? A gente hoje começa a nossa última live do Setembro Roxo. Esse mês a gente teve muita coisa acontecendo, tivemos muita informação, muita live, e essa é a nossa última live. Queria ter conseguido mais lives, mas realmente a agenda é meio apertada para todo mundo e acabou não dando. Mas, claro, a gente não termina nosso trabalho em setembro, né? Continua o ano todo, então a gente vai trazer mais assuntos para vocês por aí nos próximos meses. Antes de mais nada, eu queria já agradecer de antemão todo mundo que participou ativamente do Setembro Roxo, dos pacientes que interagiram com a gente, fizeram suas pequenas ações onde moram, né? Teve uma paciente que é mãe, que fez palestras na escola da filha dela, né? Ela tem vergonha, ela não quis aparecer, tá, gente? Mas ela tá fazendo palestras lá na região onde ela mora, nos bairros que ela mora ali, sobre conscientização para a PTI. E ela resolveu fazer isso depois que ela sofreu um preconceito, né? Com a filha dela que tem PTI na escola, né? Ela foi acusada de violência doméstica pela escola, quando na realidade a menina estava com PTI, com manchas roxas, né? E aí o conselho tutelar foi até a casa dela, ela passou por uma situação bem de estresse, assim, que algumas mães acabam passando com a PTI, que eu não recomendo, que é uma coisa horrorosa. Mas ela tirou um lado positivo disso, então ela desenvolveu essa palestra, ela até pediu minha ajuda, me mandou a palestra para dar uma olhada, para ver se tinha mais algumas informações importantes para colocar. E ela tá fazendo essas palestras lá na cidade dela, nas escolas, para explicar o que é a PTI, para explicar que a criança não tá sofrendo maus tratos, que a criança não tá sofrendo violência doméstica, que ela tem uma doença rara. E o que ela tem, na realidade, tá atrelado a um sintoma da doença, não tem nada a ver com questões em casa, né? Então, eu acho isso muito importante, foi uma atitude totalmente independente dela. Ela fez isso antes de vir falar com a gente, depois ela veio falar com a gente, conversei com ela, achei um máximo que ela fez, um máximo. Até dei ideia dela da gente expandir isso pro Brasil todo. E ela ficou meio assustada, porque ela falou, não, eu tenho vergonha, eu só faço ali no meu bairro e tal, nos bairros próximos. Mas ela fez isso no setembro. Então, o setembro roxo dela foi super roxo, assim, né? Ela tá fazendo palestras ali para os professores, para a diretoria das escolas, para os pais de alunos. E eu tenho certeza que ela tá salvando vidas. Então, tem muita gente que pergunta, eu queria fazer parte, ajudar mais, mas eu não tô em São Paulo, eu não tenho como ser voluntária aí com vocês, eu não sei o que fazer. Gente, são pequenas coisas que a gente pode fazer que ajuda muito, porque é o que a gente conversou ontem no Encontro Nacional dos Pacientes, de quem participou. A gente conversou muito sobre isso, sobre a importância da gente a importância da gente ter essa divulgação, essa conscientização, espalhar sobre a PTI por aí, né? Então, foi muito legal o nosso encontro ontem. Foram 3 horas de encontro. Era pra ser rápido. Era pra ser 1h30, mas a gente fala, né? Aí todo mundo falando, a gente ficou 3 horas lá. Foi bem legal. Foi, assim, enriquecedor. Encontro vários pacientes dando várias opiniões. E aí eu falei disso, a importância da conscientização, não só no setembro, mas em todos os meses, claro, né? O ano inteiro. São pequenas ações que a gente faz. Quem frequenta igreja, quem frequenta centro religioso, centro espírita, pede lá autorização para uma vez por mês dar uma palavra sobre a PTI, sabe? Para o pessoal que frequenta. São pequenas ações, gente, que você vai fazendo e vai conseguindo levar a palavra, a PTI mais longe, né? A própria vereadora Michele Alencar, né, lá de Cuiabá, o que aconteceu com ela foi exatamente isso, né? Uma mãe de uma menina roxinha procurou a vereadora para falar que não estava conseguindo atendimento hematológico, né, hematopediátrico, para a filha dela na rede lá em Cuiabá, no SUS. E aí, quando ela conheceu a mãe, quando ela conheceu a filha, quando ela viu os sintomas, ela descobriu que eram os mesmos sintomas que a própria filha dela estava apresentando.
E aí ela levou a filha dela até uma hematopediatra, levou essa mãe com essa filha também, e aí ela descobriu que a filha dela também tava com PTI. Imagina, foi outra mãe que chegou com isso pra ela, e aí ela falou, não, mas espera aí, minha filha também tá com essas manchas no corpo. Então, pra vocês verem como é importante a conscientização. A filha dela já estava com PTI e ela nem sabia. Ela acabou sabendo quando teve essa conversa com essa outra mãe. Então, eu acho muito importante a gente tentar sempre falar da PTI, tentar explicar o que é também para desmistificar. Peraí que a doutora Marina ainda não entrou. Deixa eu chamar ela aqui, que eu acho que ela... que eu falei com ela agora, mas eu acho que ela... peraí, vou avisar ela aqui. Eu acho que o Instagram tá avisando todo mundo meio que atrasado com delay aí, pelo que eu tô vendo. Peraí. Na nossa live para te chamar. Então, eu sei que tem muita gente que fica perguntando, o que eu posso fazer em relação à PTI, né? O que eu posso fazer para ajudar? Gente, não precisa fazer muita coisa, assim. Porque, né, a gente fez a lojinha com caneca, com camiseta. Aí teve uma pessoa que me... bottom. Aí teve uma paciente de Portugal que me pediu. Eu queria os bottoms, mas aqui em Portugal, como é que eu faço? Aí eu falei pra ela, não sei se entrega em Portugal, mas o que eu posso fazer é você comprar e mandar entregar aqui e a gente te manda pra Portugal, entendeu? Porque ela quer pôr nas coisas do filho dela, entendeu? Então são pequenas coisas que a gente consegue fazer pra poder participar dessa... A Marina entrou, mandei convite pra ela. Mas hoje nossa live, a última live, é sobre pesquisas, avanços e novos tratamentos de PTI. Doutora Marina, boa noite. Boa noite, Marília, tudo bem? Tudo bom? Nossa, é Marina e Marília, gente. A minha irmã chama Marina, né? Então eu passei a vida inteira copiadas da dupla sertaneja. Marília, perdão pelo atraso aí, Imagina, não tem sabe? problema. Tá todo mundo entrando agora. Eu acho que o Instagram tá com um pouco de delay também, não tem problema. Tá, tudo bem. É a minha primeira live, gente, então... Gente, a primeira live. Ai, normal ficar nervosa, tá? Que eu fico até Não, hoje. aí... Normal. Enfim, aí eu não sabia que eu tinha que entrar na live para poder entrar Ah, na não, live. imagina. Mas é normal. Assim, eu também na primeira live fiquei super nervosa, mas agora eu tô super acostumada. Bom, Tá eu bom. vou começar te pedindo para você dizer quem você é, Uhum. a sua formação, onde você atende, porque todo mundo vai querer saber depois. Então aí você já fala agora, já se apresenta. E o que você faz em relação à PTI, né? Porque você é uma convidada muito especial para nós. Então, para quem não te conhece, porque tem paciente sua aqui na live, tá? Já vou te Ah, avisar. Quando eu falei que ia fazer live com você, já recebi várias mensagens. Ai, é minha médica, é minha médica. Eu falei, então ai, não que perde legal. a live, hein? Que bom que eles estão Então aí. pode se Fico feliz. apresentar pro pessoal. Tá bom. Bom, meu nome é Marina Pereira Colela, né? Eu nasci em Minas Gerais, sou mineira. Mas já morei em todos os cantos aqui do Brasil. Já morei na Bahia, já morei no Rio de Janeiro. Antes de vir morar aqui em Campinas, eu vim pra cá fazer faculdade quando eu tinha 17 anos. E aí eu estudei medicina na Unicamp, me formei na Unicamp, fiz a residência de clínica médica na Unicamp, depois a residência de hematologia, hemoterapia também na Unicamp. Então eu terminei a saga aí, faculdade, residências, em 2009. 2009, isso. E desde 2009, na verdade, já na sequência passei a ser médica assistente no Hemocentro da Unicamp. Que é um centro, né? Para quem não conhece, é um centro ligado à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que atende, na verdade, ele faz atendimento hematológico especializado, terceirizado, para toda a região de Campinas e várias cidades aqui, né, da nossa DRS, do interior de São Paulo. Então, é um centro de atendimento de doenças hematológicas. Então, acaba que a gente recebe muita doença hematológica mais rara, né? Temos um número maior de pacientes portadores de doenças raras, como PTI, enfim. Bom, eu especificamente fiz meu doutorado nessa área de coagulação do sangue. Na verdade, eu estudei trombose em doença falciforme durante meu doutorado, terminei meu doutorado em 2013.
E eu estava conversando com a Marília outro dia e eu falei, quando você termina o doutorado, surge uma coisa, assim, tipo, o que que você vai fazer da vida depois disso, né? Completou a lista, acabou. Não, não acabou, não. É só o Não, eu sei, começo. vai dar aquele, dar o gelo, né? É. Mas assim, nesse sentido de que você não está mais amarrado, né, no assunto do doutorado, e aí eu estando dentro de um centro acadêmico, né, precisava decidir qual que seria a minha linha de pesquisa, o meu futuro como uma pesquisadora dentro de um centro acadêmico. E nós temos uma casuística grande de pacientes com PTI aqui no Hemocentro, nós atendemos entre 10 a 15 casos de pacientes portadores de PTI toda semana. A gente É tem. bastante, é bastante. É, a gente Eu tem acho que é cada. o mesmo que. Acho que a Santa Casa tá por aí também, assim. Porque eu ia lá fazer consulta e era por aí que tinha também por semana lá, assim. Acho É, que é bastante. nós recebemos de casos novos entre 2 a 4 casos novos por mês, dependendo do mês. Então, por ano, são 25, 30 casos novos, aproximadamente. Caramba! É que muitas pessoas perdem segmento, né? Alguns têm alta, e não é algo muito fixo, ela tem Isso, uma né? certa sazonalidade. Eu só sei isso porque eu faço um registro, então acaba que eu sei o número. Então eu sei que 25 a 30 casos novos por ano nós temos. Então, assim, cadastradas nós temos 400 pacientes mais ou menos, mas muitos já perderam o segmento e tal. Bom, me desvirtuei aqui. É, que que eu tava Não, tá certo. É, eu, em termos de pesquisa, né, na PTI, eu inicialmente comecei fazendo pesquisa em relação à Dapsona na PTI. O Hemocentro de Campinas usa a Dapsona, depois eu posso falar um pouquinho melhor sobre a Dapsona, se alguém quiser, Claro, claro. como um tratamento padrão de segunda linha para os nossos portadores de PTI desde a década de 90. Então, nós somos um centro, provavelmente no Brasil, o centro que tem mais experiência com o uso da Dapsona como tratamento na PTI. E a Eu gente acho que. Eu não vou falar que é o único, mas é o que tem mais, com certeza. Porque a gente ouve falar pouco da Dapsona, assim, quando conversa com os sim, pacientes, sim, sim, assim, no Brasil, assim, é bem pouco. sim, A maioria nem sabe, assim, o que que é, mas sim. eu sempre coloco, né? Sim, sim, exatamente. Então, o meu primeiro grande projeto de pesquisa foi em relação à Dapsona, porque justamente por isso, por estar num centro que tem uma experiência muito ampla com a droga, né? É uma medicação que ela ainda, apesar dela ser usada em muitos países, ela é uma medicação barata, ela não é licenciada para o tratamento da PTI. Então, não está descrito na bula dela que ela pode ser usada para tratar da PTI, né? Apesar dela ser muito usada para isso em muitos locais. E por ela ser uma droga barata, né? Eu acho que é importante a gente ter dado em relação a drogas de fácil acesso, Fácil de acesso. fácil custo, tá? Porque nós vivemos, não só porque nós vivemos no Brasil, mas porque existem países onde as pessoas precisam ter acesso a Sim. medicações, né, de fácil custo. Então, os maiores estudos vinham da Índia, antes eram casuísticas de 66 pacientes, e aí ano passado nós publicamos a nossa casuística de 122 pacientes. Então, é a maior casuística publicada, a publicação foi uma das principais revistas da nossa área de coagulação e foi um marco muito importante para mim e para o Hemocentro colocar a Dapsona como um medicamento que funciona na literatura mundial com uma casuística boa, né? Então esse foi o meu primeiro filho, assim, digamos, em termos de pesquisa para a Dapsona. Eu já apresentei, né, trabalho sobre a Dapsona em alguns congressos internacionais, no Congresso Americano, o Congresso Europeu, que aconteceu, na verdade, no Canadá, enfim. Então, o primeiro grande projeto para mim foi a Dapsona. Acho que sempre vai existir por a gente ter uma experiência muito ampla com a medicação. Então, a gente tem planos de fazer estudos Mais mais aprofundado. robustos, né? É. Estudo com grupo placebo, estudo prospectivo, esse tipo de coisa assim, né? E Então, é o que você falou, o acesso é fácil. Eu lembro, quando eu tive que usar, tive que manipular, né?
Sim, sim, você Tem tem que que manipular. manipular. Isso, você tem que manipular. E só que eu sou alérgica à Dapsona. Eu te contei, né? Eu tive síndrome de Steve Johnson por causa da Dapsona, mas a minha médica não sabia, nem eu sabia. Eu também não sabia que eu era alérgica a sulfa, descobri do pior jeito, mas assim, ela estava super esperançosa. Era a minha terceiro ou quarto tratamento ali. Foi prednisona, Dexa, não deu certo. Oncovin, né? Vincristina. Tem Aí que... nada, esses três não deram certo. Ela falou, vamos tentar Dapsona, porque você manda manipular. E eu lembro que ela mandou manipular, e minha mãe já trouxe no hospital e eu tomei e tive alta, sabe? Tipo, e Sei. pra mim foi uma alegria, assim. Eu fiquei 5 dias em casa, porque aí depois eu tive Steve Johnson. Mas ia ser um medicamento, acho que foi R$ 70, gente. Foi muito barato É, na época. Foi, é, tipo... E é, aí eu ia tomar em casa, imagina. Se pra é. mim, na época que eu tive a PT, não tinha Revolade, né? Então, Não, sim, eu tava feliz da vida, né? sim, Mas sim. enfim, para mim não funcionou, mas eu conheço vários pacientes aqui que fazem uso, inclusive o pessoal de Campinas, né? Que faz com você. Aham. E aí eu queria só que você explicasse, então, antes da gente entrar no resto que a gente vai falar, o que, que é a dapsona? É um hormônio, né? A dapsona? Não, Não. não. O Ele que, é que é a uma sulfa. dapsona? Tá. A dapsona é uma sulfa, como É você uma mesmo sulfa. Ah, disse, tá. né? Sim. Ah, então tá. O Whindersson. Ah, é, a dapsona é uma sulfa, é uma categoria de antibiótico, foi desenvolvida para tratamento de doenças infecciosas, tá? Tá. Aí, um dia, uma pessoa, ela também foi usada, passou a ser usada para doenças bolhosas de pele, algumas dermatites. E aí, um dia, observaram em 1988, na verdade, observaram que uma lúpica que tinha uma doença bolhosa usava dapsona para essa doença bolhosa, só que ela também tinha PTI associada ao lúpus, e os médicos começaram a perceber que ela usava dapsona, a plaqueta subia. Tirava dapsona, a plaqueta Ah, caía, então usava é um dapsona. antibiótico que tem um efeito off-label, vamos dizer assim. Isso é um efeito off-label, Igual o exatamente. rituximab, né? Que é um imunobiológico. Isso é um Efeito efeito off. rituximab. Não é exatamente igual, né? Porque Não, eles sim, são off-label por não estar na bula, por não né? estar na bula, Isso, mas é um efeito não esperado da esperado. medicação, Mas tá? assim, a dapsona tá no PCDT, que eu saiba do Ministério da Saúde. Ela não tem na bula, mas se eu não me engano, ela tá no protocolo de diretrizes lá do Ministério da Saúde da PTI, coisa que o rituximab não tá. Por isso que o rituximab, acho que o acesso é um pouquinho mais difícil. Ela tá lá como sugestão, sabe? Tipo, não como indicação de segunda linha, mas se eu Sim. não me engano, ela tá lá só como uma sugestão, né? Na verdade, a dapsona ela está no guideline brasileiro de tratamento de PTI, ela está lá, está em guidelines internacionais como uma opção terapêutica, mas ela não é licenciada em bula para Em tratamento bula, de por PTI. isso que tem Isso, então problema às vezes. é um uso off-label da Ok, medicação. Exatamente. Por isso a importância de fazermos estudos e tentarmos claro. tornar a droga uma droga, digamos assim, licenciada oficialmente para o uso na PTI, porque isso facilita, ela consegue entrar, por exemplo, na farmácia de alto custo, Sim, né? sim. Coisas desse tipo. Porque eu acho complicado. Como tem que manipular? Eu lembro que na minha época a doutora Sim, sim, deu o endereço da farmácia de confiança. Que ela sim, falou, aqui, com certeza, você não vai sim, ter problema. Porque ainda tem essa. Como é manipular, você sim, tem que ir num sim, lugar sim, tem pacientes que não conseguem achar, eles vão no posto, aí o posto diz, não, isso daí é para tratar hanseníase, e o paciente fica ranceníase. Isso, horrorizado. é. O paciente fica horrorizado. O que é isso, doutora Marina? Não Não, tem. gente, mas existe sim os medicamentos, né? Tratamentos off-label. Sim, Não é só na PTI, várias doenças, e é bom a gente se acostumar com isso, porque sim. a dapsona é off-label, o rituximab é off-label, É, o rituximab é para artrite reumatoide e linfoma, não tem nada a ver com é, PTI, mas ele é. funciona. Então, Sim, sim. assim, mas é a questão da bula, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, já tem bula para eles. É aqui que não tem. Para o rituximab, não. Para PTI ainda também não tem? Ah, então também é off-label lá. Ah, O rituximab ele é off-label para PTI em qualquer qualquer país. lugar. É. Sim. É uma coisa que está em estudo ainda, viu, gente? Porque o pessoal O pergunta assim, rituximab, é, não. Na verdade, assim, ó, o rituximab ele foi desenvolvido nos anos 90 para tratar linfoma. Ponto. Tá? Porque ele é um anticorpo que afeta o linfócito B, que é uma das nossas células de defesa, né? E aí esse linfócito B
pode causar o linfoma, no caso do linfoma, então ele trata linfomas derivadas do linfócito B. Só que o linfócito B é o linfoma, o linfócito B é o linfócito que produz os nossos anticorpos. Sim, sim. Tá? Então, daí você transpor um anticorpo que está fazendo diminuir a contagem do linfócito B nas doenças autoimunes. Porque aí você tira a célula principal que produz anticorpos. É, E por a isso que é uma PTI imunossupressão super alta, né? Não é exatamente. A PTI, por ser uma doença autoimune, né? Eu não sei Sim, quantas sim. pessoas aqui sabem, mas Sim, por ser sim. uma doença autoimune, um dos principais mecanismos é a produção de anticorpos contra as plaquetas. Esses anticorpos se ligam nas plaquetas dos pacientes e esse anticorpo ligado na plaqueta é reconhecido no baço e E destruído. destruído, é. Tá? Ele é um imunossupressor, o rituximab, no sentido de que ele vai fazer cair a Sim, sim, é contagem nesse do sentido que eu quero linfócito dizer. Ele B. diminui. Ele Isso. diminui para níveis Sim, muito sim, baixos, né? sim. O linfócito B. Então, ele afeta a produção de anticorpos durante pelo menos 6 meses. Por isso, nós temos algumas cautelas em relação a quem usa rituximab. Então, você precisa cuidar do calendário vacinal da criança, do adulto, quem quer que seja, antes de aplicar o rituximab, porque depois que você faz o rituximab, você sabe que durante pelo menos 6 meses ele não vai responder à vacinação, porque o linfócito B não voltou Não tá ao normal. presente, né? Isso, exatamente. Então, ele é imunossupressor nesse aspecto dele depletar o Sim. linfócito, né? Diminuir o linfócito B, que é o Eu produtor. sei que até teve um aconselhamento, né, até do internacional, de tentar não tratar a PTI com rituximab durante a pandemia por conta da Isso. Covid, né? Isso, exatamente, exatamente. Porque ele depleta o linfócito B, que assim, na PTI é um problema, porque ele está lá produzindo os anticorpos e atacando as plaquetas, porém, ele também produz anticorpos que são necessários contra principalmente infecções virais. Então, por isso a preocupação durante o Covid, vacinação do Covid, né? Como é que você vai vacinar? Não vai ter resposta vacinal se você tiver usado o rituximab. Então, são cuidados que a gente tem que ter na pessoa que vai usar o rituximab. É a questão da vacinação, principalmente, e checar. A gente também sempre tem um cuidado de checar se a pessoa já teve hepatite B, Sim. isso, porque pode haver uma reativação da infecção já crônica, curada da hepatite B. Então, são 2 cuidados principais em relação ao rituximab que a gente precisa ter. Seria por isso que talvez é usado mais em criança do que em adulto? Talvez por conta dessa reativação, que em criança seria menor a chance? Será que seria por isso? Porque eu vejo que muito paciente infantil aqui no Brasil faz o uso do rituximab, mas eu não vejo tanto adulto fazendo esse uso. Eu acho que é por dificuldade de acesso. De acesso. Tá. Como você falou, o rituximab, ele é off-label, que significa que na bula dele não está descrito que ele pode ser usado para tratar PTI. E aí, a partir do momento que uma medicação é off-label, ela não vai ser incluída, por exemplo, no PCDT, no rol de medicamentos da farmácia de alto custo, porque ela não é licenciada oficialmente para tratar PTI. Então, você não pode, né, fornecer uma medicação que não está licenciada, né, legalmente. O governo não vai fazer isso nunca. O convênio de saúde, você pode ter essa conversa com o convênio e dependendo do convênio, você consegue essa liberação do rituximab. Dependendo do convênio é mais difícil. Vai depender do convênio. A mudança da lei agora acho que vai ser mais fácil para convênio mais do que do SUS, porque agora a palavra do médico, né, o receituário médico tem mais valor com o rol exemplificativo. Então, se o médico fizer um relatório e falar, não, tem que ser o rituximab, como ele já tem registro, ele só tem que ter um registro na Anvisa.
Não precisa ter a bula. Mas É, assim, tem muito artigo publicado. Assim, ele é. é off-label, mas todo mundo usa. É igual a Todo mundo Natura. usa, é. Isso. Por isso que eu fico. Ai, tira esse off-label, faz logo a bula, gente, pelo amor de Deus. É Faz porque logo. hoje é engraçado, lá nos Estados Unidos a gente vê que muita criança faz o rituximab, né? Eu vou no congresso lá, todas as mães falando lá. E também o Revolade, né? Já é o Promacta, né? E é Sim. uma coisa super mais acessível, porque eles pagam caríssimo seguro-saúde lá, mas eles conseguem, né? E aqui eu sei que por conta disso é bem mais complicado agora, com Isso. a mudança da lei. Para quem Isso. tem plano de saúde, acho que o acesso vai ser muito mais fácil ao Acho que rituximab. sim. De modo geral, planos de saúde não. Porque a maioria libera o rituximab, né? Até porque são 4 É pouco, aplicações. né? Isso. É pouco. É É, ciclo de 6 meses, né? Um ano, né? É pouco, né? na verdade, assim, são 4 aplicações semanais. Semanais. E Mas aí, aí eu acho que faz um intervalo grande, né? isso é um ciclo. Um ciclo, tá? Isso é um ciclo. A característica do rituximab, Marília, é que assim, você tem uma taxa de resposta em torno de 60%, tá? É Mais ou boa, menos. né? É boa. Só que a duração da resposta tende a ser de 1 a 2 anos. Então, em torno de 1 a 2 anos, a maioria dos pacientes começa a recair. Então, o que os estudos mostram é que em 5 anos de segmento dos pacientes que são responsivos, apenas 20% vão sustentar essa resposta por 5 anos. Ou seja, geralmente o paciente que é responsivo ao rituximab, ele responde, aí depois de 1 ano, 1 ano e meio, ele recai. Cai. Você pode aí, então, repetir o ciclo de rituximab. A gente já teve pacientes que chegaram a fazer rituximab 4 vezes a cada 2 anos, 3 anos. Essa paciente que eu tô pensando em particular, ela respondeu na primeira, segunda, terceira, quarta vez e depois na quinta vez ela não respondeu mais. Mas, enfim, ela é uma medicação que o efeito, né, de depressão do linfócito T Isso, cair. Ah, dura em torno de 6 meses. Então, você repetir a cada 2 anos ou a cada 1 ano não é um problema exatamente, né? sim. Então, ele pode ser repetido. Ele é uma medicação boa a médio prazo. Então, muitas pessoas cometem o erro de achar que o rituximab vai tirar a pessoa com PTI da fase do desespero, tá? Então é importante dizer isso aqui. O rituximab, o tempo médio para a resposta dele é de 1 mês a 2 meses. Então, tem pessoas que respondem em 1 semana? Até tem. Não, Mas mas eu falo para eles, calma, você tem que ter paciência para isso, o remédio fazer efeito. isso, exatamente. Então, o paciente faz o rituximab, às vezes ele volta e ele assim, ai, não respondi. Eu falei, tenha calma. Calma. Estamos dentro do tempo possível para esse medicamento fazer efeito. Toda vez que você, como paciente, é submetido a um tratamento, é importante você e seu médico entenderem qual que é o tempo estimado para o pico de ação ou o tempo, né, para o tempo Ah, máximo. doutora Marina, mas se todo mundo fosse doutora Marina, a gente não tava tendo essas lives, né? Não, Tem mas médico que assim, simplesmente não fala, assim, nada. Ele só fala assim, você vai tomar esse comprimido uma vez por dia, tá lá, pá, 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 pá. E não explica não, tudo nada. E aí vem tá. gente aqui, os pacientes novos que chegam pra gente falam, nossa, eu vou engordar com corticoide, não me falaram, eu vou inchar, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que lá, tem risco disso, tem risco daquilo. A gente fez uma série uma semana que era Qual é a Bula? E aí a gente pôs a bula traduzida, né, mais facilmente. Fizemos esses posts para explicar, porque eu adoro dar boa notícia, mas eu tenho que dar a notícia ruim também, tenho que falar do efeito colateral, das possíveis Sim, sim, causas que o sim. medicamento vai causar. Então, a gente fez essa série da bula, e aí a maioria dos pacientes que comentava lá não fazia ideia. Então foi isso que eu tive. Então era do medicamento. Eu tive isso, não sei o que, não sei o que lá. Porque essa conversa que você tem com seus pacientes não é uma conversa padrão, Tá, tudo mas bem, acontece, mas assim, mas ó, não, ó, então vamos lá.
Às vezes vocês, eu acho que o né? atendimento no SUS tem que ser rápido também. Não dá para o cara ficar falando 1 hora e meia, né? Pode ser, pode ser. Mas daí a importância disso aqui que nós estamos fazendo hoje, né? E do trabalho que você Sim. faz, Marília. Eu acredito muito no empoderamento do paciente, em todos os aspectos. O paciente ele tem que entender a doença Eu que ele também tem. acho. Eu também acho. Eu acho Ele, assim, os médicos eles têm que passar as informações básicas que sejam, mas assim, gente, você tem que ter noção do que você tem. Você tem que ir atrás, você tem que ser protagonista, que foi a nossa campanha passada. Seja protagonista, porque assim, é a sua vida, não é a vida do médico, não é a vida do seu vizinho, é a sua vida, é a sim, sua doença. Então, é muito importante ter essa informação. O nosso trabalho é de informação. A gente já foi cobrada no passado, vocês não fazem é, assistência jurídica, né? Para entrar com ação, não sei o que, não sei o que lá. E a gente não tem esse perfil, a gente não tem advogado aqui, a gente não tem esse perfil, porque a gente acha que antes de coação, de tudo isso, você tem que entender sobre a doença que você tem, que é o sim. básico. Assim. Por isso que a Não, gente e traz. a questão não é só essa, tá? Eu acho, eu não estou nem discutindo bons médicos, maus médicos, o tempo do atendimento, tem de tudo. Sim, tem E de tudo. É. tem de tudo no SUS, tem de tudo no Tem, privado. nos dois, exato, exato. Isso, tá? E eu, na minha opinião, o médico precisa explicar para o paciente quais são os possíveis efeitos colaterais que o paciente vai viver quando ele começar aquele tratamento. Mas, né, é triste se muitos pacientes não conhecem esses efeitos colaterais por não terem sido informados pelos seus médicos. O que eu quero dizer é assim: você, como paciente, pergunte para o seu médico. Tudo bem, a gente vai começar a prednisona. Meus pacientes perguntam: o que pode acontecer? O que eu posso sentir de errado? Eu às vezes pergunto: você quer me fazer alguma pergunta? Ou não sei. Tem várias maneiras de você perguntar. Você pode perguntar diretamente: eu vou engordar? Esse é aquele remédio que faz engordar? Enfim, É, pergunte, tá? é Pergunte. importante. Não, tem que Isso. perguntar e tem que. Eu já tinha PTI Brasil, já fazia tudo isso, já era lá da Aliança, eu fazia, mesmo assim, porque, gente, mas a Marília sabe, eu não sei tudo, eu leio muito, mas eu não sou médica nem pesquisadora. Mas eu Sim, fazia um caderninho com minhas dúvidas. Eu fazia mesmo, eu sim, levava. E aí a sim, doutora Denise, a sim. doutora Ana Clara, elas até davam risada. O que você está me perguntando isso? Você não tem nada? Você está em remissão? Falei, não, mas é uma dúvida que eu tenho e eu tenho que falar para os pacientes. Então, eu já estou aqui, eu queria saber, eu queria entender isso aqui. Eu levava as perguntas no caderninho, gente, não era nem no celular. Então, assim, não tenha vergonha de. Eu acho que o médico fica até feliz quando você saca um papel com umas perguntas ali escritas, porque ele percebe, pô, ela está se esforçando, ela está tentando melhorar, ela está fazendo tratamento, ela está seguindo o que eu falei. Porque eu acho que é muito ruim para o médico quando ele vê uma doença rara, assim, como uma PTI grave e tal, ele passar um tratamento, ele vê que a pessoa não está levando a sério, na consulta de Sim. retorno, né? Meus pacientes sabem. Eles até se escondem de mim, doutora Maria, vai ficar brava comigo. Você dá É uma verdade. bronca, né? Tem pacientes que falam assim: eu vou me esconder que a doutora Marina vai me dar bronca hoje até já. Mas é verdade. Bom, eu vou começar com as perguntas que a gente tinha meio que combinado. Tá bom. Mas, assim, quais são as linhas de pesquisas atuais na PTI? Tá bom. Linhas de pesquisa atuais na PTI. São muitas. Eu queria dizer que eu acho que é um tempo animador para quem trata de PTI, para quem tem PTI também, né? Com a perspectiva de que estão surgindo novos tratamentos, né? Se a gente pensar, o tratamento mais antigo para PTI, gente, que é a esplenectomia, foi em 1916. Isso. 1916. O corticoide é uma droga antiga, muito usada. Estudos da dexametasona, que é um tipo de corticoide, são assim dos anos 90, tá? Pensa que 1916 de 16 a 90, hein? para 90, isso. Né? Imunossupressores, de um modo geral, são usados na PTI pela aquela lógica que a gente falou, né? A doença PTI é uma doença autoimune, portanto, você tem que regular o sistema imunológico para ele parar de atacar, digamos assim, tanto as suas plaquetas quanto a célula que produz as plaquetas, que são os megacariócitos. Cariócitos. É.
Isso, é. Então, por isso a gente usa imunossupressor tanto assim na PTI, porque você quer fazer o seu sistema imunológico resetar, na verdade, né? Ninguém quer interromper o sistema imunológico, a gente sabe que ele é muito importante, mas você quer ligar, desligar, tirar da tomada. Fazer ele se acordar aí. Botar o Isso, pelotão, acorda. eu falo, botar o pelotão para descansar, que destrói PT. Isso, Plaqueta. acorda que a plaqueta é dela, não é um vírus, tá? Exato. Então, por isso que a gente usa tanto imunossupressor. Então, a gente aí tem azatioprina, ciclosporina, vincristina, a lista é gigantesca, né? Aí, o rituximab. O rituximab veio na década de 90 para o linfoma, anos 2000 para PTI. Agonistas da trombopoetina, Revolade, né? A trombopag, romiplastin e tal, vieram 2010, né? 2009. 2007, os primeiros estudos, aprovação 2010. 2010, Faz pouco tempo, gente, 12 anos. No Brasil, né, no SUS, 2018. 18, isso. 18. Final de 2018, na prática 2019. Outubro, 2019, praticamente. 2019, na prática 2019. Porque eles tiveram de 6 meses a 1 ano para implementar na rede toda. Isso, depois se aprovou. Então foi para outubro de 2019, mas praticamente. Isso, exatamente. Mas assim, quando você teve PTI, ou quando eu comecei a tratar PTI, a gente tinha, assim, corticoide, dapsona, azatioprina. Era isso. E a esplenectomia. E, assim, com muita sorte, depois uma sobra do rituximab daqui e dali, consegui fazer um rituximab. O meu foi sobra. O meu foi de uma paciente de leucemia linfoma que deram um jeito de pegar para mim. As minhas 3 aplicações. Mas não deu certo, não respondi, infelizmente. Tá, Então, a gente só tinha isso, né? E aí, bom, tudo bem. Agora chegaram os agonistas, são drogas muito efetivas, né? Eles têm o benefício. Os agonistas, gente, inclui o Revolade, tá? É que eu falo agonista porque é uma classe científico, mas é uma classe de medicamentos. É uma classe, Eles não são imunossupressores, né? Agonistas da trombopoetina. A trombopoetina é um hormônio produzido no fígado de todos nós. Ela vai atuar estimulando a célula que produz a plaqueta, que se chama megacariócito, a aumentar a produção de plaquetas na medula óssea. Tá? Você continua destruindo as plaquetas, pessoa com PTI continua destruindo as plaquetas. O Revolade, romiplastin, qualquer um deles, não vai alterar a destruição. A princípio, a destruição. Tá? Ele faz só um equilíbrio. O que ele faz? Ele aumenta a produção. E aí, às vezes, esse aumento da produção já é suficiente para elevar a contagem plaquetária. Porque o que foi visto e que levou ao desenvolvimento do agonista é que essa trombopoetina, ela deveria se aumentar numa pessoa normal, saudável, quando a contagem de plaquetas cai, a trombopoetina, que é esse hormônio, aumenta. Para aumentar a produção de plaquetas. Tem uma gripe, uma dengue normal, assim, sem ter PTI. Sim, ela tem que aumentar. A pessoa que tem a contagem de plaquetas baixa por hereditária, tá? Hereditariamente. A trombopoetina tá lá no alto, porque ela tá tentando fazer o corpo produzir plaquetas. Tá? Legal. O que eles viram é que portadores de PTI não têm a elevação da trombopoetina que eles deveriam ter. Que interessante. E aí viu-se, porque tem trabalhos que mostram, né? Indivíduos normais, indivíduos com plaquetopenia de causa hereditária e indivíduos com PTI. E aí você vê que o paciente com PTI, ele tem níveis de trombopoetina que não estão no valor que deveria estar, considerando que a plaqueta dele está lá embaixo. Não sei se deu para entender. Entendi. Não tem a resposta do corpo com esse hormônio. Isso, exatamente. Isso. E aí começaram a produzir, vamos produzir então esse hormônio e dar esse hormônio. Que é o Revolade e o Nplate, no caso. O Tavalisse é dessa classe também? Não. Tavalisse... Porque o Tavalisse é no fígado que ele age, né?
Tavalisse, qual que é o nome? Ai, Tavalisse, peraí. É avatrombopag? É, o Avatrombopag. É. Avatrombopag, tá bom. Avatrombopag. É que eu falo Tavalisse que eu já gravei, mas é o Avatrombopag, esse mesmo. Avatrombopag é um agonista. É um agonista. Ah, tá. Mas eu Igual sei que ele age no fígado, né? Pelo que eu entendi na apresentação lá que os médicos fizeram da farmacêutica, que era alguma coisa mais local, assim, não era na. Não sei, pelo que eles explicaram também, gente. Eu não sou bilíngue, Não. tá? Então Então pode tá, ser que eu tenha entendido errado. então posso explicar então Tá, agora. explica, por favor. Então tá, ó, agonistas inclui o Revolade, que é o L-trombopag, Homiplostim, que é o Homiplostim, N-plate, né? N-plate, N-plate, isso. SA. E avatrombopag ainda não está licenciado no Não, Brasil. não tem no Brasil. É. Isso, ainda existe mais um, tá? Agonista. Lusotrombopag. Bom, mas enfim. Tá, Tá? é. Mas ainda não tá também. É. Também não tá. Não, Não. também. O que acontece? Eles têm algumas diferenças do lugar onde eles atuam no Tá. megacariota. Todos eles vão atuar fingindo ser essa trombopoetina. Ele não é exatamente a trombopoetina, tá? Ele é uma molécula que mimetiza a trombopoetina, tá bom? E aí ele vai se ligar lá onde o hormônio seu deveria se ligar. E aí, como não tem suficiente seu hormônio, ele vai lá e se liga e ele estimula o megacariócito a produzir plaqueta, a liberar plaqueta e a proliferar. Né? Né? Se multiplicar ali. Isso, se multiplicar na medula óssea. Isso, exatamente. Bom, e aí tem aí as diferenças entre eles, além do local exato onde eles estão se ligando no megacariócito, mas todos eles é a mesma ação. É a mesma ação. Então. É a ação de estimular a via da trombopoetina, tá? E aí o avatrombopag, que é esse que não está licenciado ainda no Brasil, ele é diferente do L-trombopag, que é o Revolade, porque o Revolade tem interação com a alimentação, né? Sim, é. Tá? Com leite, e o cálcio, né? Isso, os derivados de cálcio, íons de modo geral. O avatrombopag não tem. Ai, que Ai, jura? Isso. Ai, meu Deus. Gente, a gente vai tentar ver como é que faz pra essa bula vir. Calma, tá? Antes que vocês mandem mensagem aqui. Porque Tá. é a parte de advocacy que a gente faz, né? De tentar ir atrás, né? Tá bom, tá. Então, a diferença básica do avatrombopag para o L-trombopag Revolade é a interação alimentar. Ponto. Só isso. E essas novas drogas, o Rilzabrutinib, o Rosalixizumab, eu vou conseguir falar, hein? Quem dá esse nome? Olha, e o Efgartigimod. Nossa, são os nomes. Aí, só que assim, por isso que eu falo às vezes o nome comercial, gente. Ah, você fala o nome da marca. Pô, tenta falar. Ai, meu Deus. Não consigo. Como é que eu vou esse negócio? Não, eu também não consigo. Calma, vamos por partes. Ó, desculpa, achei. Rosanolixizumab, Efgartigimod e Rilzabrutinib. Tá, vamos lá, calma. Antes de chegar que eu sei que são os estudos em andamento. Isso. Então tá. Então, chegamos até agonistas de trombopoetina, que são, assim, dos últimos 20 anos para cá, a maior evolução no tratamento da doença, né? PTI. E aí eu só estava falando do avatrombopag, que ele não é licenciado aqui ainda, mas ele é essencialmente a mesma coisa. Ele só não tem essa diferença da interação medicamentosa. Bom, agora estamos entrando numa era de medicações que tenta diminuir a destruição plaquetária na célula que destrói a plaqueta. Então, o anticorpo se liga na plaqueta. Ele carrega a plaqueta até uma célula que destrói a plaqueta, tá? Essa célula, em geral, está no baço, na maior parte das pessoas. Mas existem as pessoas que também sofrem essa destruição no fígado. Ou periférico, né? A minha médica falou periférica. Acontece...
enfim, fígado e baço, tá? Tá. Tem pessoas que destroem quase, a maioria, né? Quase que exclusivamente no baço. Por isso que a esplenectomia tem excelentes resultados e é o tratamento mais usado desde sempre. Porém, existem pessoas que têm o que a gente chama de padrão misto de destruição, que é fígado e baço, e tem as pessoas mais raras ainda que a destruição é no fígado. Tá. Tá. Essas aí não vão responder em nada a esplenectomia. Bom, continuando. As drogas novas vão atuar nesses mecanismos de tentar impedir essa destruição, seja lá onde ela estiver acontecendo. A conexão, né, do anticorpo com a célula que destrói, seria isso, né? Não, ele não atrapalha a conexão do anticorpo com a plaqueta. Quando a plaqueta ela chega na célula, ela precisa entrar na célula e ser destruída, tá? Sim. Então, são várias drogas que vão interferindo com esse processo dentro da célula que destrói a plaqueta. Então, o anticorpo, ele até se liga na plaqueta. Ele se liga, tá. Tá? Mas ele não consegue destruir. E aí depois ela dura o tempo que ela dura normal e aí morre. Isso. Porque a plaqueta também tem uma vida, tá, gente? Ela não é forever. Você não tem uma plaqueta que nasce hoje e vai a vida inteira curta, cantando aliás, parabéns. 7 dias, 7 dias. 7 dias, né? Ela tem uma meia-vida aí, mas o que acontece na PTI é que elas são destruídas muito rapidamente e em muita quantidade. Isso, exatamente. Bom, aí, 2018 foi aprovado pelo FDA, que é a Associação Americana, né, que aprova medicamentos, o fostamatinib. Isso. Tá? Que também não está aprovado no Brasil ainda. Não. O fostamatinib é uma dessas drogas que vai atrapalhar esse mecanismo de destruição, exatamente. E todas as outras que você citou. Então, vamos lá. O rilzabrutinib, que, na verdade, é mais novo ainda do que o fostamatinib, mas ele também atua nessa mesma linha de... São mecanismos diferentes, são vias intracelulares que são múltiplas, que estão envolvidas com esse processo da plaqueta entrar dentro da célula e ser degradada. Então, uma droga atua aqui, outra droga atua ali, outra droga atua ali, tá? Então, eles vão atuar em lugares diferentes, mas o resultado que eles todos estão tentando fazer é diminuir a destruição da plaqueta. Tá. Não, tá? Então, eu acho que agora, para quem não entendeu, pelo amor de Deus, eu coloquei lá a explicação teórica, traduzida, mas não é a mesma coisa que você falando. Você explicou perfeitamente, agora deu para entender super bem, bom, né? Que bom. Eu achei que eu estava sendo confusa. Não, deu para entender. Não. Porque na explicação eles falam dos bloqueadores FC. Isso. Que seriam esse mecanismo, né? O receptor FC... FcRn, né? Calma. O receptor FC é onde a imunoglobulina vai se ligar, tá? Mas na célula destruidora. Tá. Entendi. Tá? Não, acho que deu para entender. Agora a explicação foi melhor. Porque às vezes eu leio e eu falo, gente, meu cérebro está fritando, eu não estou entendendo. Tem uns esqueminhos, desenhinhos, mas, gente, uma coisa é a pesquisadora, outra coisa sou eu que sou leiga. É difícil de entender. E aí, quando eles apresentam lá no congresso, eu vejo fumaça na cabeça de todo mundo, não é só na minha. Sim, tá. Mas calma que eu só falei de duas. De dois, fostamatinib, rilzabrutinib. Tá. Então, os que estão mais avançados. O fostamatinib já está aprovado em uso. Geral. As pessoas estão usando. Eles entram lá nos artigos internacionais dessas, né, de tratadores da Europa. Eles entram na discussão do que fazer. Rituximab, agonista, fostamatinib, tá? Tá aprovado e tá. O rilzabrutinib não. Ele está em fase ainda quase final. Quase lá, quase no 4, eu acho. Tá quase lá. Isso, tá quase lá. Tá em estudos de fase mais final. Aí você mencionou, até eu tenho que ler, tá? Efgartigimod e rosanolixuzumab. Nossa! Não, e eles falando inglês é engraçado, tá? Que a gente ainda consegue falar sem enrolar a língua, viu?
Tá. Bom, essas duas medicações são antagonistas desse receptor que você falou, FcRn, Tá, tá? O que essas drogas fazem, então? Esse receptor FcRn é importante na, na degradação, na proteção da imunoglobulina, tá. IgG, que é um tipo de anticorpo. Então, quando você inibe o receptor FcRn, você deixa essa imunoglobulina, esse anticorpo, mais suscetível à degradação. Então, o nível dele diminui. Ah, ele Então, para de destruir. Não que ele pare de destruir, mas são a menor quantidade, a destruição de isso, plaqueta. Porque ele isso, está em menor número. isso. Então, ele não faz o que o rituximab faz. O rituximab vai lá e Destrói tira o o linfócito, linfócito. tá? Que é quem produz a imunoglobulina. Essas duas medicações aí que a gente não consegue falar o nome, são os inibidores de FcRn. Eles vão fazer com que a imunoglobulina que você está produzindo dure menos tempo, tá? E aí Tá. ela vai caindo o nível dela e, portanto, Então a gente pode dizer, já com toda essa explicação que você deu dos tratamentos, que o foco na PTI, no tratamento da PTI, é encontrar um equilíbrio entre destruição e produção plaquetária? É o equilíbrio? Porque, assim, todos eles meio que ou desce, ou sobe, ou... É assim, não vai parar de destruir, né? Mas é tentar encontrar esse equilíbrio. Por que eu tô te perguntando isso? A gente conversou sobre remissão. E aí, aquelas opiniões bem, assim, polêmicas do Dr. Cutter, de que remissão não é uma cura e não é uma inativação da doença, mas a remissão é um equilíbrio da destruição que o seu corpo encontrou. Então, quando você está em remissão, para o Dr. Cutter, gente, isso é a opinião do Dr. Cutter, lá de Harvard, não é a geral do mundo, do Brasil, de ninguém, é do cara que estuda lá. A opinião dele é que quando você encontra, o seu corpo encontra o equilíbrio na destruição de plaquetas, ele continua produzindo anticorpo que destrói plaqueta, mas ele destrói menos sem nenhum medicamento e você entra em remissão. Então, você tem as plaquetas acima de 150 mil, mas não quer dizer que você não tem o anticorpo circulando. Essa é a opinião dele, né? Que seria que para ele a remissão seria isso e não uma inativação desses anticorpos. O que você acha disso? Você concorda, doutora Marina? Porque você tem uma experiência Brasil, que eu acho que é super importante e bem diferente da experiência que eles têm lá. bom, aí é a opinião de cada pessoa, tá Sim, bom? sim. Tá? O Dr. Cutter é um ídolo. E eu respeito muito ele. Então, eu até vou repensar o meu conceito da cura. Tá, Mas eu digo para os meus pacientes que existe chance de cura, tá. tá? Por quê? Aí a gente volta na esplenectomia. Esplenectomia existe desde 1916. A gente nem sabia o que era PTI em Sim, 1916, sim. tá? Para você ter ideia, é muito antigo o tratamento, né? Então, as casuísticas de esplenectomia são gigantescas. E os estudos de esplenectomia, apesar de eles serem antigos, eles são muito robustos nesse sentido de ter números enormes de pacientes esplenectomizados e segmentos de 10 anos, de 20 anos. Não é um segmento da vida inteira, Marília, não é, Tá. tá? Então, assim, para você dizer que a pessoa está curada e que para o resto da vida dela isso nunca mais vai acontecer, talvez você precise de uma publicação que tenha pessoas esplenectomizadas Com há 80 anos que estão sem PTI isso, até hoje. isso, tá bom? Mas dos estudos mais robustos em termos de tempo de segmento, Tá. é De isso que eu tô dizendo. quantidade de pacientes. Quantidade de pacientes são os estudos de esplenectomia, porque é um tratamento muito antigo. Tá. E o que esses estudos mostram? Que 90% das pessoas respondem à esplenectomia de uma forma imediata, pós-operatório, digamos assim. 15% a 20% recai, Tá. tá?
Então, pode ser recai na primeira semana, pode ser recai no primeiro Na mês. 24 horas. Isso, pode ser você, 24 horas. Acabei de ter uma paciente que recaiu Eu no recaí sábado. depois da cirurgia. Foi tipo... Mas depois Operou. deu certo com a azatioprina em 3 meses. Então, eu acho que eu não consigo dizer que eu não respondi a esplanectomia. Eu acho que a minha resposta demorou um pouco, sabe? Tipo, combinou com a azatioprina ali e deu certo. Isso. Calma. Então, vamos lá. Só voltando ao conceito de cura, tá? Então, as pessoas pós-esplenectomia, elas recaem aí ao longo desse 1 ano pós-operatório, 2 anos pós-operatório. O que esses estudos a longo prazo observaram é que a tendência depois dos 2 primeiros anos, que é onde você tem quase todo mundo desses 15% que recai nesses 2 primeiros anos. Tem recaídas depois de 4 anos? Tem. Tem recaídas depois de 5? Tem, mas assim, vai se Muito tornando baixo. cada vez menos provável. Aí quando você olha essa curva, ela faz o que a gente chama de platô. Platô é assim, ela fica reta. Ou seja, a partir de um certo ponto, essas pessoas que não recaíram nunca mais durante os 20 Qual que anos. é? Fala pra mim. Quantos anos? 20, 20. Ah, tá. Ainda... Eu tô com 8. Beleza. tá? Tá. Então, assim, 20 é porque 20 é o segmento. É o segmento do estudo, claro, é óbvio. Isso, Mas pode 20 ser mais, pode ser, né? pode Tá, ser. A sim. gente tem pacientes, muitos pacientes Não, eu conectados concordo que com tiveram você. alta e foi Porque para vida. Então, eu eu quis. digo para essas pessoas que a esplenectomia é o único tratamento, no momento ela é o único tratamento que existe a chance de cura. Eu posso te garantir que você vai ficar curado? Não. Não, porque é De cada, autoimune. Exato. de cada 10 pessoas que fazem, eu sempre explico desse jeito para o meu paciente, 10 pessoas são operadas, 7 a 6 irão ficar curadas. Tá? Eu não tenho como saber Se se você você faz parte dos 7 ou dos 3. Exato. tá. Existem trabalhos lá no exterior, a gente até tentou trazer aqui para o Brasil, tentei muito, onde eles estudam, na Inglaterra principalmente, eles estudam aonde que a plaqueta está sendo destruída, se é no baço ou se é no fígado. Sim, é na Inglaterra. Eles fazem É, até biópsia do fígado e do baço. Eu é acho, na Inglaterra. eu acho incrível, né? Porque quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, existe uma biópsia do baço, nem sabia. O baço ainda lá, né? Não é nem uma biópsia, é outro nome, mas é como se fosse um exame bem específico. Eu falei, cara, a gente não tem esse exame no Brasil. Não, a gente tentou trazer, inclusive eu escrevi o projeto, foi aprovado, tá? Mas para fazer esse exame precisa de um radisótopo, um marcador que é usado no exame, que é muito caro e vem do exterior e que a gente não conseguiu. Talvez a gente consiga um dia, tá? Mas é isso que os ingleses fazem, tá? Eles fazem esse estudo, é um estudo como se é uma cintilografia, é um estudo de cintilografia, onde você vai ver. Pessoa destrói no baço, é só no baço, pode fazer esplenectomia. Pessoa destrói no fígado e no baço, Não adianta tirar o baço. pode até tirar, pode modificar um pouco a doença. Pessoa destrói só no fígado, não faz Não tem sentido você pra... tirar o baço, tá? É. Então, esse exame serve para isso, mas ele Não, realmente mas eu achei importante ele só fazer é essa... feito na Inglaterra. Eu achei importante fazer essa pergunta, porque eu amo o Dr. Coulter, ele é meu ídolo. E a gravatinha dele. Mas é porque eu quis fazer essa pergunta para ele, porque eu achei muito legal quando ele foi fazer a explicação para mim, porque eu perguntei diretamente para ele numa sala fechada que a gente teve lá, uma chance, e ele virou para mim, e aí eu virei e falei assim: nossa, mas você sempre pensou assim? Ele falou: não, eu tô mudando, né? E eu gosto dele por isso, porque ele muda de ideia. Sim. Não, Ele vai pesquisando e vai mudando. o que ele te disse faz sentido, né? Uma doença autoimune, eu falo para os pacientes, a gente não consegue prever Sim. o comportamento dela. Da mesma maneira que eu não consigo prever quem vai responder a Dapsona, quem vai responder ao rituximab, quem vai responder ao Romiplotin,
quem vai responder a nada disso, a gente não consegue prever. Não consegue. Isso, infelizmente. Então, se você me perguntar o que eu acho que é o futuro do tratamento da PTI, que foi a pergunta que você me fez, eu acho que é essa busca por novas vias. Porque cada paciente vai ter o seu ponto principal. Sabe assim? Doutora Marina, eu vou ter que te cortar, porque vai encerrar a live, 20 segundos. Então, para você não pegar você de surpresa, eu vou agradecer a sua participação. A gente vai ter que fazer outra live de novo, porque você viu que não deu. Pode agradecer aí o pessoal. Obrigada, gente, por ter entrado na live. Desculpa que eu tô vendo as perguntas entrando. Mas não, eu vou dar um jeito de ter outra live, gente. Obrigada.